Para tudo o que você está fazendo agora, nação rubro-negra. Para tudo, respira fundo e presta muita atenção, porque o que eu tenho para te contar neste domingo não é apenas uma notícia, é um acontecimento. O que está prestes a vir à tona, o que está se desenhando nos bastidores da Gávea e atravessando o oceano até a Inglaterra, pode ser, sem exagero nenhum, um verdadeiro divisor de águas no futebol brasileiro e na história recente do Clube de Regatas do Flamengo. Sejam muito bem-vindos ao canal Meu Mengão News. Hoje é domingo, dia de descanso para muitos, mas dia de trabalho intenso e de muita informação aqui para nós, porque o Flamengo não para, o mercado da bola não dorme e a notícia que chega até nós é quente, é exclusiva e mexe com o coração de qualquer torcedor. Ninguém esperava por isso neste momento, absolutamente ninguém estava contando com esse movimento agora, mas é exatamente assim que as grandes histórias começam. Nos bastidores, longe dos holofotes, longe da especulação diária e da gritaria das redes sociais, uma bomba começou a ser montada, peça por peça, com paciência, com estratégia e com muita inteligência. Eu peço que você fique até o final deste vídeo. Não pule nenhum segundo, porque nada disso surgiu do nada. Existe um contexto, existe um plano e existe um objetivo muito claro. Estamos falando de dois mundos aparentemente distantes, Flamengo e West Ham, o Rio de Janeiro e Londres, o futebol brasileiro e a Premier League. Mas esses dois mundos, que pareciam caminhar em estradas paralelas, começaram, em silêncio absoluto, a se aproximar. E no centro desse movimento tectônico, um nome que carrega peso, um nome que carrega história, um nome que carrega a mais pura identidade rubro-negra, Lucas Paquetá. Enquanto o noticiário esportivo segue outro rumo, discutindo jogos passados ou polêmicas de arbitragem, nos bastidores, onde as coisas realmente acontecem, o Flamengo trabalha sem alarde, sem anúncio em rede social, sem entrevista coletiva, sem vazamento para jornalista amigo. Tudo secreto, tudo guardado a 7 chaves. Mas como dizem, onde há fumaça, há fogo. E fontes fortíssimas ligadas ao mercado da bola, pessoas que entendem as movimentações financeiras e esportivas, indicam que as conversas avançaram para algo muito maior do que uma simples sondagem. Não é mais aquele papo de seria legal ter ele de volta. Não é mais só um interesse distante ou um monitoramento de situação. A informação que chega neste domingo é que os clubes estariam se aproximando de fato de um acordo para fechar valores. E meus amigos, quando se começa a falar em fechar valores, em alinhar números com um clube da Premier League, isso muda completamente o cenário. Isso transforma o sonho em possibilidade real. Nada foi por acaso. O nome de Lucas Paquetá nunca saiu do radar da diretoria. Nunca deixou de ser assunto nas reuniões internas do departamento de futebol. Ele sempre foi tratado como uma peça fundamental de um plano muito maior, um plano de soberania, um plano de hegemonia. E agora, neste domingo, o timing começa a fazer todo o sentido. Uma possível volta ao Flamengo visando o ciclo de 2026 passa a ser vista não como uma loucura financeira, mas como algo estratégico, um movimento pensado, um recado claro e direto. Recado para quem? Recado para o mercado da bola, mostrando que o Flamengo tem força para repatriar seus ídolos no auge. Recado para os rivais nacionais, mostrando que o patamar do Flamengo é outro. E recado para o futebol brasileiro como um todo, de que a nossa liga pode sim ter craques de nível mundial. Antes de eu continuar destrinchando essa história, que tem muitas camadas, eu quero pedir aquela moral de sempre. Já deixa o like neste vídeo. O seu like é o combustível do nosso trabalho aqui no Meu Mengão News. E se você caiu aqui de paraquedas ou ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se. Ativa o sininho, porque esse tipo de bastidor, essa análise profunda do que acontece por trás das cortinas, você não vai ver em qualquer lugar. Aqui a gente traz a verdade nua e crua para você. O Flamengo, como instituição, não se mexe por emoção. O Flamengo não age por impulso. O clube se mexe quando enxerga uma oportunidade histórica, quando vê uma brecha para fazer algo grandioso, e se esse acordo avançar, como indicam fortemente os bastidores neste momento, estamos falando de algo inacreditável. Isso não é só uma negociação de transferência, é o começo de uma possível revolução no elenco e na mentalidade do clube para os próximos anos. E olha, isso é só a primeira camada dessa história. Agora, presta muita atenção, aumenta o volume, porque é aqui que a história começa a ficar pesada de verdade.
É aqui que a gente separa os homens dos meninos no mercado da bola. Esse movimento entre Flamengo e West Ham não é de agora. Não começou ontem, não começou semana passada. Ele vem sendo costurado longe das câmeras, em silêncio, como toda negociação grande e complexa costuma ser. Vocês lembram de outras grandes contratações do Flamengo? A maioria delas veio no silêncio, e com o Paquetá não está sendo diferente. Nos bastidores do Flamengo, o nome dele sempre foi tratado de forma diferente, não como um sonho distante, inalcançável, mas como um retorno planejado, como um projeto de carreira para o atleta e um projeto esportivo para o clube, enquanto o West Ham, lá na Inglaterra, avalia seus cenários, entende o momento do mercado europeu e faz as suas contas, o Flamengo age com frieza, o Flamengo calcula riscos, o Flamengo projeta o impacto de marketing, o impacto técnico e o impacto na torcida. E quando as conversas, como as que estão acontecendo agora, começam a girar em torno de valores, de cifras, de formas de pagamento, o sinal fica muito claro. Algo avançou. A barreira do não vendemos foi quebrada. A barreira do é impossível foi superada. Não estamos mais falando de curiosidade, estamos falando de estrutura de negócio. Fontes muito próximas às tratativas, pessoas que respiram o dia a dia dessas negociações, indicam que existe um esforço real, palpável, de ambas as partes para alinhar os números. E isso, por si só, já é histórico. Porque não estamos falando de qualquer jogador, não estamos falando de uma aposta, estamos falando de identidade, estamos falando de símbolo, estamos falando de alguém que conhece o peso da camisa rubro-negra, alguém que nasceu no ninho, alguém que sabe o que é ser Flamengo. Nada foi por acaso. O Flamengo sabe, e sabe muito bem, que uma possível volta de Lucas Paquetá, pensando no ciclo de 2026, seria muito mais do que futebol jogado dentro das quatro linhas. Seria uma mensagem institucional, seria impacto de marca. Seria um recado contundente de que o clube não aceita perder seus protagonistas para sempre. Um recado de que o projeto é grande, é ambicioso e é de longo prazo. O Flamengo quer os melhores. E se os melhores foram formados em casa, melhor ainda. Antes de seguir para a próxima parte dessa análise, confere se você já está inscrito aqui no meu Mengão News. É sério, a sua inscrição fortalece demais a nossa voz. Aqui, a notícia não chega depois, requentada. Ela nasce nos bastidores e a gente traz para você em primeira mão, analisando cada detalhe. O clima neste momento é de cautela absoluta. Tudo é tratado como assunto sensível, assunto de Estado. Pouca gente sabe dos detalhes finos, menos gente ainda tem coragem de falar. Mas a experiência nos mostra que quando esse tipo de negociação entra nessa fase de discussão de valores, dificilmente volta para a estaca zero. Pode demorar? Pode. Pode ter entraves? Com certeza. Mas o caminho está aberto. O Flamengo não corre, não se desespera, porque sabe a hora certa de agir, sabe o momento exato de dar o bote. E o que vem a seguir, o que pode acontecer nos próximos capítulos dessa novela, pode ser a parte mais inacreditável e emocionante dessa história toda. Agora, eu quero que você conecte os pontos comigo, pense no cenário completo. O avanço silencioso da diretoria, os valores sendo discutidos na mesa, o Flamengo e o West Ham, cada vez mais próximos de um denominador comum. Nada disso foi por acaso. Esse não é um movimento comum de mercado, daqueles que a gente vê toda janela de transferência. É estratégia pura, é leitura de cenário global. É um recado claro de força. Se esse acordo se concretizar, o impacto será histórico. Não só para o Flamengo, que ganharia um craque de nível mundial, mas para todo o futebol brasileiro. A possível volta de Lucas Paquetá ao Flamengo em 2026 representaria muito mais do que uma contratação técnica. Seria um símbolo de poder, seria a identidade do clube recuperada e exaltada. Seria uma revolução silenciosa que colocaria o Flamengo, mais uma vez, em um patamar que nenhum outro clube da América do Sul consegue alcançar hoje. Para o mercado europeu, seria inacreditável ver um jogador desse calibre, no auge da forma física e técnica, voltando para o Brasil. Para os rivais aqui no Brasil, seria um alerta vermelho, um aviso de que a distância pode aumentar ainda mais. Para a torcida, seria um momento que marca a época. Seria aquele momento de encher o aeroporto, de fazer festa, de celebrar a volta de um filho pródigo. Enquanto o West Ham protege seus interesses, o que é natural, e tenta conduzir a negociação com a cautela inglesa, o Flamengo mantém o jogo frio, sem pressa, sem exposição desnecessária na mídia, tudo secreto.
Tudo na base da conversa e do profissionalismo. Porque quando o Flamengo trabalha assim, em silêncio, a história nos mostra que é sinal de que a bomba já está montada. Só falta o estopim. Só falta aquele detalhe final para a explosão de alegria da nação. E quando explodir, meus amigos, não vai ter como segurar. A repercussão será mundial. Esse possível acordo pode ser um verdadeiro divisor de águas na história do clube, um ponto de virada para os próximos anos, um movimento que muda o jogo dentro e fora de campo. Estamos falando de elevar o nível técnico, de valorizar a marca e de reconectar a arquibancada com um ídolo genuíno. Eu quero que vocês entendam a magnitude do que estamos discutindo aqui neste domingo. Não é todo dia que surge a possibilidade real de repatriar um jogador titular de seleção brasileira, protagonista na Premier League. Isso exige engenharia financeira, exige convencimento do projeto esportivo e exige, acima de tudo, vontade das partes. E parece que a vontade está aí. O ano de 2026 parece longe, mas no futebol, o planejamento começa agora. O Flamengo está plantando as sementes hoje para colher os frutos lá na frente. E ter Paquetá como o rosto desse projeto seria a cereja do bolo, seria a garantia de qualidade, de raça e de amor ao manto sagrado. E agora, depois de expor todo esse cenário, depois de trazer esses bastidores quentes para vocês, eu quero saber a sua opinião. Eu quero ouvir a voz da nação rubro-negra. Lucas Paquetá no Flamengo, pensando nesse projeto de 2026, seria o retorno mais histórico da era recente? Seria a maior contratação que o Flamengo poderia fazer? Ou você acha que é um risco financeiro ou técnico que o clube não deveria correr neste momento? Comenta aqui embaixo, vamos debater, vamos trocar essa ideia. A sua opinião é fundamental para a gente medir a temperatura da torcida. Escreve aí, eu aprovo ou eu não aprovo, e diz o porquê. Vamos fazer dessa caixa de comentários uma verdadeira resenha rubro-negra. Se esse vídeo trouxe bastidor de verdade para o seu domingo, se te informou e te fez pensar sobre o futuro do nosso Mengão, não esquece de deixar o like. O like ajuda o vídeo a chegar em mais flamenguistas e se inscreve no canal Meu Mengão News. Aqui, nada é por acaso. Aqui, a gente não brinca com a informação. Aqui, a notícia nasce antes de virar bomba. Fiquem ligados, ativem as notificações, porque a qualquer momento o silêncio pode ser quebrado e a confirmação pode vir. E vocês, inscritos aqui no canal, serão os primeiros a saber de todos os detalhes. O Flamengo está se movendo, o mercado está agitado, e o nome da vez é Lucas Paquetá. Um ótimo domingo a todos, fiquem com Deus e saudações rubro-negras. O nosso Mengão é gigante e o futuro promete ser ainda maior. Estamos juntos.